E a gente fala agora sobre mais um setor afetado durante esse período da pandemia aqui no Brasil, o setor do aço. Está conosco o presidente executivo do Instituto Aço Brasil, Marco Polo. Como vai, presidente? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Obrigado. Presidente, qual é o impacto até agora? Há um balanço já da perda provocada, de demissões que o setor teve que fazer? Qual a situação até agora? Olha, o setor aço, como eu diria de uma maneira geral, a indústria de transformação, ela além de estar enfrentando, como todos os brasileiros estão enfrentando a Covid-19, a indústria vem enfrentando uma profunda, eu diria severa, crise de demanda, né? E essa crise de demanda faz com que, na verdade, equipamentos sejam fechados e o grau de utilização seja menor, e criando impacto, obviamente, no resultado. No caso especificamente da siderurgia, nós começamos o ano operando com 62% da capacidade instalada, que é muito baixo para uma atividade como a siderúrgica, que tem que operar acima de 80% da capacidade, mas em abril ocorreu aí uma queda monumental de 50% nas vendas. Mês de abril será com certeza absoluta o mês mais baixo de vendas domésticas desde 1995, e nesse momento nós estamos operando com 40% da nossa capacidade instalada. Não foram feitas demissões ainda, está se utilizando todos os mecanismos que existem no sentido de evitar a demissão, né, férias antecipadas, utilização dos mecanismos que foram apresentados pelo próprio governo. Então, nesse momento, essa é a situação do setor aço. Conosco também. Oi, Adriana, diga. Então, Brau, ia perguntar como vinha o setor do aço para o senhor Sérgio, como vinha o setor do aço antes agora da crise, da pandemia, e qual a projeção para o futuro? O senhor imagina uma recuperação muito lenta do setor quando os negócios se abrirem? Olha, o setor vinha num processo de recuperação também, né? Nós passamos um período, enfim, como a economia brasileira, um período de recessão muito forte. A expectativa é que a gente tivesse aí uma retomada mais vigorosa no início desse ano, que não ocorreu, né? O crescimento ou a retomada não veio na intensidade, na necessidade exigida, e fomos atropelados, o termo adequado é esse, pela pandemia e por essa crise monumental. Nós achamos que, na verdade, a saída ela tem que ser analisada em 3 momentos. Eu faria a caracterização de que a indústria, nesse momento, se encontra na UTI, e quem está na UTI precisa de oxigênio, e o oxigênio, nesse caso, é o crédito, que infelizmente ainda, apesar de todo o esforço, que não tem sido pouco por parte do governo, né, nós não temos ainda o crédito chegando na ponta como era desejado. Então, esse seria o primeiro momento. Na saída da UTI, o doente sai debilitado, precisa ganhar um pouco de musculatura, e aí eu acho que a gente tem que se preocupar com algum mecanismo de defesa que proteja de uma maneira correta a indústria como um todo, de áreas que já começaram a operar, como a Ásia, como a China, que tem uma capacidade instalada monumental, ociosidade, preços de matérias-primas muito baixos, e ao mesmo tempo devemos atacar a questão estratégica do custo Brasil, para num terceiro momento, de forma mais vigorosa, poder caminhar para o que seria uma retomada do crescimento econômico, utilizando alguns vetores, como a infraestrutura, a construção civil e a própria exportação. Bom, e com a gente também participando da nossa conversa, o Marcelo Matos tem uma pergunta também. Diga, Matos, olá. Olá, Marco Polo, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. O senhor sempre chama atenção para esse excedente mundial de aço. Como é que isso vai ser resolvido pós-pandemia e até que ponto também o Brasil pode ser prejudicado em razão de não haver uma proteção? Marcelo, é um prazer estar falando com você, que sempre acompanha aí o nosso setor muito de perto, e te agradeço você ter lembrado aí o fato desse monumental excedente da capacidade instalada, porque isso exemplifica exatamente o que acabei de mencionar. Veja, antes da pandemia, nós tínhamos alguma coisa em torno de 400 milhões de toneladas de excedente no mundo. Pós-pandemia, certamente, ainda não se mensurou isso, mas certamente esse volume aumentou
muitíssimo, né? Então, o que vai acontecer? Os países, e de novo, a China, que já começou a operar, ela vai colocar para fora, ela vai exportar, né? E se você olhar, os Estados Unidos está fechado, não entra 1 quilo de aço por conta da determinação do presidente Trump, né, com a seção 232, a Europa está protegida com salvaguarda e a América Latina está aberta, né? Então, na verdade, eu diria que o primeiro movimento estratégico seria de defesa comercial. No segundo momento, respondendo a tua pergunta, eu acho que teria que se fazer algum tipo de pacto a nível global, como foi feito no passado, com o plano Davignon, para poder tentar enxugar esse excesso de capacidade. Porque a outra forma, que seria uma retomada das economias de forma vigorosa, de maneira a enxugar esse excedente, não se antevê que isso possa acontecer no curto prazo. Marcelo Matos ainda com a gente, mais uma pergunta, Matos. No mês passado, o senhor chamou atenção para a necessidade do retorno das atividades. Ao que parece, o Brasil está chegando no seu pico, não haveria essa possibilidade, inclusive Estado e município aqui de São Paulo discutem justamente o prolongamento da quarentena. Como é que o senhor avalia essa situação? Marcelo, esse é um tema extremamente sensível e de difícil, até eu diria que encaminhamento, né? Existe uma sensibilidade muito grande, eu diria até que existe um sentido político que na nossa visão não deveria existir, mas existe em relação a esse tema. Nós temos defendido a nível do setor industrial, da indústria de transformação, da construção civil, de que se comece uma flexibilização com toda a segurança, com toda a preocupação com a saúde do colaborador, com a utilização de protocolos, com a testagem em massa, de forma que a gente comece a colocar essa roda para rodar, né? A Covid-19 é gravíssima, mas existe aí um outro grande inimigo, eu diria silencioso, que é o desemprego, que pode levar a uma crise social de proporções inimagináveis e que deve, sob todas as formas, ser evitado, né? Eu, quando sou perguntado, mas a siderurgia não poderia esperar mais 15 dias para seguir aí as orientações da Organização Mundial da Saúde? E é interessante dizer o seguinte, a siderurgia não parou, como não pararam outras atividades que são essenciais e que são prioritárias, e continuaram operando com total segurança dos seus colaboradores, com protocolos rígidos que podem ser implementados e utilizados em outros segmentos, em outras atividades, né? Então, nós achamos que se deveria retirar esse sentido político dessa discussão, né? Que se deveria olhar isso de forma mais pragmática, de forma a avançar, de forma segura, né? Com toda a garantia, com protocolos rígidos, mas de forma a se colocar a roda para rodar, para evitar consequências graves no campo social. Senhor Sérgio, o senhor falava agora há pouco sobre a preocupação com a baixa demanda, né, da liga metálica. De onde vem a maior procura pelo aço no Brasil? De quais mercados, negócios? Adriana, é Marco Polo. Ah, perdão. Sem problema. Olha, nós temos fundamentalmente 3 segmentos que são responsáveis por 80% do consumo do aço. O setor automotivo, que nesse momento se encontra parado, né? É uma fotografia muito dura do setor automotivo, são 26 fabricantes parados, são 65 plantas na indústria automotiva paradas, são 5.200 concessionários fechados, né? Esse é um setor extremamente importante. Setor de máquina e equipamento tem aí 47% das suas empresas também fechadas, e o setor da construção civil, que vem operando, porque são obras contratadas, mas com dificuldade também no que diz respeito a crédito e, eventualmente, algumas paralisações. Esses 3 segmentos representam 80% do consumo do aço. Perfeito. Ok, quero agradecer aqui então a presença do presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo. Obrigado, viu, pela entrevista. Bom dia, boa sexta-feira por aí. Até mais. Foi um prazer, obrigado.